Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma análise completa do panorama do mercado financeiro. Hoje, vamos mergulhar fundo no que está acontecendo em novembro de 2025, passando pelo cenário desafiador do Brasil, as movimentações globais com foco nos Estados Unidos, o universo das commodities e, claro, o sempre volátil mercado de criptoativos. Se você quer entender para onde o seu dinheiro pode ir e quais são os principais riscos e oportunidades no radar, fique comigo até o final. Vamos começar pelo nosso quintal, o Brasil. O cenário por aqui continua a exigir muita atenção. A palavra de ordem ainda é juros altos. A taxa Selic, que em julho deste ano estava em 15% ao ano, segue em patamares elevados. Essa é a principal ferramenta do Banco Central para tentar controlar uma inflação que insiste em não dar trégua, com o IPCA acumulado em 12 meses, girando na casa dos 5,23%. Essa combinação de juros altos e inflação pressionada cria um ambiente econômico de desaceleração e muitas incertezas. E o dólar? Quem não fica de olho no câmbio, não é mesmo? Depois de um 2024 de forte desvalorização do real, as projeções para 2025 indicam uma certa estabilização, mas não se engane. A cotação deve flutuar entre 5,45 e 5,50, mas com uma sensibilidade enorme ao que acontece lá fora. Qualquer soluço na economia global, principalmente nos Estados Unidos, pode fazer o dólar disparar por aqui. Com esse cenário de juros nas alturas, a nossa bolsa de valores, o Ibovespa, enfrenta uma competição desleal. Por que arriscar na renda variável se a renda fixa está pagando tão bem? Somado a isso, as incertezas políticas internas geram um clima de cautela entre os investidores. O desempenho da bolsa tem sido tímido e a expectativa é que continue enfrentando dificuldades. Em resumo, a política monetária do Banco Central tem sido firme e rigorosa para combater a inflação. Mas a percepção de uma certa frouxidão fiscal por parte do governo acaba minando a confiança do mercado. É um cabo de guerra que define os rumos da nossa economia. Agora, vamos ampliar o nosso foco e olhar para o mercado global, começando pela maior economia do mundo, os Estados Unidos. A grande estrela por lá é a política monetária do Fed, o Banco Central Americano. A taxa de juros deles, a Fed Funds Rate, é o maestro que rege a orquestra da economia mundial. Quando o Fed aumenta os juros, o crédito fica mais caro no mundo todo, o consumo diminui e as empresas sentem o aperto. Quando eles reduzem, o dinheiro fica mais barato, estimulando o consumo e os investimentos. As decisões do Comitê do Fed, o FOMC, são aguardadas com enorme expectativa globalmente, pois impactam diretamente o custo do dinheiro em todos os cantos do planeta. Esse movimento dos juros se reflete diretamente nas bolsas americanas. O S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas, tem mostrado bastante volatilidade. E há um alerta piscando no radar: o risco de uma bolha de inteligência artificial. As chamadas Sete Magníficas, as gigantes de tecnologia, concentraram boa parte dos ganhos recentes, e muitos analistas se perguntam se essa valorização é sustentável. Um sinal preocupante é que o fluxo de investimento estrangeiro em ações americanas despencou. Até os títulos do Tesouro Americano, considerados super seguros, estão perdendo atratividade, com investidores buscando refúgio em outros ativos, como o ouro. E falando em ativos globais, o que esperar do dólar? A moeda americana, que reinou absoluta por décadas, pode começar a perder força a partir de 2026. A fragmentação da globalização e a busca por alternativas estão em curso. Um relatório recente do JP Morgan destacou que, embora o dólar ainda seja a posição mais segura no curto prazo, os investidores já estão procurando a próxima grande moeda. E quem aparece como candidato? O ouro, que já subiu 50% este ano, e o euro. É uma mudança de paradigma que precisamos acompanhar de perto. Saindo do mercado financeiro tradicional, vamos entrar no mundo dos bens tangíveis, as commodities. Elas são a base da economia real, as matérias-primas que usamos para produzir tudo. Elas se dividem em dois grandes grupos: as hard commodities, que são os recursos naturais como metais e energia, e as soft commodities, que são os produtos agrícolas. No setor de energia, o petróleo continua sendo o rei. Os tipos Brent e WTI são as referências globais, negociados em volumes gigantescos e essenciais para o transporte e a indústria. Seus preços são um termômetro da atividade econômica mundial. Quando a economia aquece, a demanda por petróleo sobe e o preço acompanha. No campo dos metais, temos dois destaques: o minério de ferro, fundamental para a produção de aço e com a China como principal player global. E o ouro, o clássico refúgio seguro. Em tempos de incerteza como agora, a demanda por ouro dispara. Ele é visto como uma proteção contra a inflação e a desvalorização de moedas. O mercado de ouro é gigantesco, movimentando mais de 300 bilhões de dólares. E a expectativa é de crescimento contínuo. E claro, não podemos esquecer das commodities agrícolas, onde o Brasil é uma potência. A soja, com uma projeção de produção de mais de 160 milhões de toneladas, o milho, o café, onde somos responsáveis por mais de 1/3 da produção mundial, além do açúcar, trigo e boi gordo. O agronegócio é um pilar da nossa economia e um setor crucial para a segurança alimentar do planeta. Por fim, vamos mergulhar no fascinante e turbulento universo dos criptoativos. O Bitcoin, ou BTC, continua sendo o carro-chefe.
Depois de uma queda forte em outubro de 2023, ele demonstrou resiliência. Muitos especialistas o veem como o ouro digital, um ativo estratégico para o longo prazo, apesar das correções no caminho. Nos últimos 30 dias, teve um retorno negativo de quase 13%, mas sua dominância no mercado ainda é de expressivos 45%. Já o Ethereum, o ETH, conhecido como a prata digital, teve um desempenho ainda pior recentemente, com uma queda de mais de 18% em 30 dias. Apesar disso, ele continua atraindo o interesse de grandes investidores institucionais. Diferente do Bitcoin, o foco do Ethereum é ser uma plataforma para aplicações descentralizadas e contratos inteligentes, o que lhe confere um potencial imenso, mas também riscos diferentes. O mercado de cripto como um todo é muito diverso. Vimos uma queda na dominância do Bitcoin, o que significa que o capital está se espalhando para outras moedas, tokens e até NFTs. Isso mostra um amadurecimento e uma diversificação do setor. No entanto, é fundamental lembrar da sua principal característica, a volatilidade. Eventos de grande liquidação, onde os preços despencam rapidamente, são comuns. Por isso, a regulamentação, como a que o nosso Banco Central vem implementando, é tão importante para trazer mais segurança, combater fraudes e integrar de vez as criptos ao sistema financeiro. Lembre-se sempre, investir em criptoativos exige muito conhecimento dos riscos envolvidos. E assim, fechamos nosso panorama completo de novembro de 2025. Um cenário complexo, com juros altos no Brasil, incertezas globais, mudanças no reinado do dólar, commodities em alta e um mercado cripto cheio de volatilidade e oportunidade. Manter-se informado é a melhor ferramenta para navegar por essas águas. Espero que essa análise tenha ajudado você a entender melhor o momento que estamos vivendo. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas atualizações. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos fazer algo um pouco diferente e muito importante. Uma análise completa de uma carteira de investimentos, tirando lições valiosas que todos nós podemos aplicar. Vamos mergulhar nas considerações finais e definir os próximos passos para otimizar nossos resultados. Estão prontos? Então vamos lá. Para começar, vamos fazer um resumo por ativo e por classe. Quando olhamos para uma carteira, é crucial fazer uma análise detalhada do desempenho e da alocação de cada um dos nossos investimentos. Isso nos ajuda a identificar os pontos fortes, ou seja, aqueles ativos que estão trazendo bons retornos, e também as áreas que precisam de mais atenção, onde talvez a performance não esteja tão boa. Por exemplo, imagine que suas ações de tecnologia tiveram um crescimento espetacular, mas seus investimentos em títulos de renda fixa ficaram um pouco para trás. Analisar isso detalhadamente nos permite entender o porquê. Será que o setor de tecnologia está em alta? Será que a taxa de juros afetou a renda fixa? Essas perguntas são fundamentais. E aqui entra uma frase que vocês já me ouviram dizer muitas vezes, mas que nunca é demais repetir. A diversificação é a chave para mitigar riscos e otimizar retornos a longo prazo. Ter uma mistura saudável de diferentes tipos de ativos, como ações, títulos, imóveis e talvez até criptomoedas, protege sua carteira. Se um setor vai mal, os outros podem compensar, equilibrando o resultado final. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Agora, vamos falar sobre oportunidades e riscos, dois lados da mesma moeda no mundo dos investimentos. É essencial estar sempre de olho no que está acontecendo no mercado para aproveitar as boas chances e se proteger das ameaças. Quais são as oportunidades que podemos enxergar no horizonte? Primeiro, os mercados emergentes. Países em desenvolvimento muitas vezes oferecem um potencial de crescimento maior do que mercados já consolidados. Claro, o risco também é maior, mas com uma boa pesquisa é possível encontrar verdadeiras joias. Outra oportunidade está nas ações de valor subavaliadas. São ações de empresas sólidas que, por algum motivo, estão sendo negociadas a um preço abaixo do seu valor real. Comprar na baixa pode gerar lucros expressivos quando o mercado reconhecer seu verdadeiro potencial. E, claro, não podemos esquecer das tecnologias disruptivas. Inteligência artificial, biotecnologia, energias renováveis são áreas que estão mudando o mundo e podem oferecer retornos exponenciais para quem investir cedo. Ficar atento a essas tendências é fundamental para um investidor moderno. Mas, como eu disse, também existem os riscos. Um dos maiores que enfrentamos hoje é a inflação persistente. Quando a inflação sobe, o poder de compra do nosso dinheiro diminui e isso corrói o retorno real dos nossos investimentos. É um inimigo silencioso que precisamos combater com estratégias inteligentes. Outro risco é a volatilidade geopolítica. Conflitos, disputas comerciais e instabilidade política em qualquer parte do mundo podem afetar os mercados globais de forma rápida e imprevisível. E, por fim, o aumento das taxas de juros. Quando os bancos centrais aumentam os juros para controlar a inflação, isso pode tornar o crédito mais caro e desacelerar a economia, impactando negativamente o preço das ações. Diante desse cenário de oportunidades e riscos, quais são os passos estratégicos que podemos tomar agora mesmo? A primeira e mais importante recomendação é: reforce sua reserva de emergência. Antes de pensar em investimentos arrojados, garanta que você tem dinheiro guardado para cobrir suas despesas por pelo menos 6 meses. Essa reserva é o seu porto seguro, o que te dará tranquilidade para não precisar vender seus investimentos no pior momento possível. O segundo passo é reavaliar a proteção do seu capital. Com a inflação e a volatilidade em alta, talvez seja a hora de incluir na sua carteira ativos que ofereçam mais segurança, como títulos públicos atrelados à inflação ou até mesmo investimentos em dólar. Proteger o que você já conquistou é tão importante quanto buscar novos ganhos.
E o terceiro passo estratégico é buscar investimentos de crescimento de forma consciente. Mesmo em um cenário desafiador, sempre existem setores e empresas com grande potencial. Faça sua pesquisa, estude os fundamentos e aloque uma parte da sua carteira para esses ativos que podem impulsionar seus resultados no longo prazo. Não é sobre apostar, é sobre investir com base em análise e estratégia. Por último, precisamos falar sobre os riscos que são monitoráveis. Não podemos controlar o mercado, mas podemos acompanhar de perto certos indicadores para tomar decisões mais informadas. O primeiro é o cenário macroeconômico global. Fique de olho em dados de inflação, crescimento do PIB e políticas dos bancos centrais das principais economias. Isso te dará uma visão mais clara da direção que os mercados podem tomar. Outro ponto a monitorar são as mudanças regulatórias. Novas leis ou regras em setores como o financeiro, de energia ou de tecnologia podem criar tanto oportunidades quanto ameaças para as empresas em que você investe. Estar informado sobre isso é uma vantagem competitiva. E, finalmente, acompanhe o desempenho setorial específico. Se você tem uma grande concentração de investimentos em um único setor, como o de varejo, por exemplo, é crucial monitorar a saúde desse setor de perto. Mudanças nos hábitos dos consumidores, novos concorrentes ou crises específicas podem afetar seus investimentos diretamente. Resumindo tudo o que conversamos, o segredo para o sucesso a longo prazo é um ciclo contínuo de análise, planejamento e ação. Analise sua carteira, entenda seus pontos fortes e fracos, identifique as oportunidades e riscos do mercado, defina passos estratégicos claros como reforçar sua reserva e buscar crescimento, e monitore constantemente os fatores que podem impactar seus investimentos. Investir não é uma ciência exata, mas com disciplina, estudo e uma boa estratégia, você aumenta muito suas chances de alcançar a liberdade financeira. Lembre-se que o conhecimento é o seu maior ativo. Espero que essa análise tenha sido útil e que tenha trazido clareza para os seus próximos passos como investidor. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E me conta aqui nos comentários, qual o próximo passo estratégico que você vai dar na sua carteira? Eu vou adorar ler e responder. Muito obrigado por assistir e até a próxima.